Hoje é dia 10 de maio de 2020 e este é o episódio 90 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está, como sempre, o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, está tudo bem ou não? Tudo ótimo, pá. Este vai ser um episódio que espero que seja interessante. Temos aqui algum feedback fixe, acho eu. Esperas que seja interessante? São todos, pá, que seja mais interessante do que o normal, não é? Então, são todos mas interessantes. Mas que é que comeces tu a explicar-me o que era essa cena que estavas a falar aí antes do show sobre medições de consumos elétricos e... Sim, olha, eu tive a fazer... Não vale a pena fazer fotografias, porque com fotografias fica um bocado... perde um bocado o gozo da cena, mas eu estive a fazer o meu próprio cable porn, ou seja, eu tenho, já fiz aqui referência várias vezes à minha mágica secretária, e que está acautelada aqui para uma série de situações. Aliás, ela foi desenhada e foi pensada para o propósito que ela está a fazer agora, mas ainda assim, como é óbvio, quando tu acabas um trabalho, quando acabas uma obra, há sempre um ou outro toque que tu precisas de lhe dar. E nessa altura aquilo que eu senti foi que a quantidade de pontos de energia que eu precisava, eu tenho habitualmente duas extensões. Além dos pontos de energia que a própria secretária tem, eu tenho duas extensões acopladas, mas que me ocupavam grande parte da calha que só devia estar a usar cabos. Portanto, eu tenho uma calha que me passa cabos, que só devia ter lá cabos, para ter os cabos todos escondidos. Como eu tenho lá duas extensões enfiadas, o que é que aconteceu? O que acontecia? Os cabos, muitos deles saltavam por fora porque eu diria que 30%, 40% da calha estava ocupada pelas extensões e por aquilo que estava agarrado a elas. Então o que é que eu fiz? Deixa-me só uma coisa, antes de entrar por aí. Com quantas entradas tem cada uma dessas extensões? Eu uso umas extensões do IKEA que têm duas portas USB e 4 saídas, se não me engano. Ok. Portanto, eu tenho 4 de um lado, 4 do outro e depois tenho mais 4 saídas da própria secretária. A própria secretária foi feita a pensar em ter pontos de energia e então tenho 2 tomadas à esquerda, 2 tomadas à direita. Portanto, eu no total tenho 8. Não, 12. Tenho 12 pontos de saídas de energia. Ok. O que é que acontece? Mais os portos USB, que na prática não preciso ligar transformadores, portanto aquilo liga direto, tenho cabos USB-C e USB micro USB, ou aquele mais convencional, e então a coisa funciona por aí. O que aconteceu? Aquilo que eu estive a fazer nesta altura foi, esta semana, e porque não podemos estar sempre a imprimir material de proteção, porque senão também às tantas damos em doidos, eu imprimi durante a semana uns encaixes específicos, e a vantagem de comprar as coisas no IKEA é que muita gente compra coisas no IKEA também. E então a malta do making e a malta da impressão 3D fazia existem vários objetos, várias peças, vários hacks que tu podes fazer a coisas que compras no IKEA, e para as tomadas que eu utilizo, que são bastante populares, eu encontrei uns modelos que imprimem uns encaixes para as peças de tomadas poderem ficar na vertical agarradas a uma das pernas da secretária, e então aquilo que eu fiz foi imprimir 2 conjuntos e acoplei uma tomada do lado na perna do lado esquerdo, uma tomada do lado direito e resolvi a coisa por aí. Tive a endireitar os cabos todos, portanto tinha uma série de cabos ainda por cima da secretária que não fazia sentido, portanto neste momento tenho muito menos cabos, a não ser aqueles essenciais que vão do equipamento até lá atrás, não é? Portanto isso não consegues, a não ser que fures o tampo da secretária e que eles afundem logo, não consegues evitar. Já pensei nisso, pelo menos ali ao pé da mesa de mistura, já pensei, são tantos cabos que saem dali que eu já pensei em furar e passá-los por baixo, mas não faz parte dos meus planos nesta altura, mas efetivamente estive a arrumar melhor os cabos, fiquei muito satisfeito com isso e tive finalmente, isto associado a uma coisa que eu tive que fazer ontem, que foi eu enclausurei-me em casa por opção no dia 12 de março, se não me engano. É preciso ver quando é que foi o encontro Ubuntu, que foi no dia a seguir. Portanto, foi exatamente, o encontro foi no dia 12 e eu dia 13 enclausurei-me em casa. Portanto, eu estou em casa desde o dia 13 e saí uma única vez neste tempo todo para ir à Ericeira, ao posto de Correios, porque é uma coisa que eu não conseguia fazer a partir de casa. Tudo o resto tenho feito a partir de casa e a única saída que eu faço de casa é aqui pelo bairro para passear as miúdas e a cadela. Portanto, ontem
tive que sair, tive que ir a Lisboa por razões profissionais, tive que ir fazer uma intervenção física numa máquina que está num data center, muito conhecido na praça, e então tive que ir a Lisboa. Aproveitei o facto de, ao fim de 6 ou 7 semanas, já nem sei muito bem, ter que sair de casa para fazer 1 ou 2 voltinhas que andava a adiar e que aproveitei para fazer, sendo que uma delas foi, e onde é que eu quero estar? Estás baralhado, não é, Diogo? Eu sei, tem calma, man, tem calma, chego lá. Uma das voltinhas foi ir buscar 2 tomadas inteligentes que eu tinha compradas, mais ou menos como as tuas coisas, que quando a gente compra coisas e tu vens cá a casa só ao final de um ano buscá-las. Eu tinha umas tomadas compradas, ao contrário, alguém comprou por mim, e então estavam lá em casa dessa pessoa há não sei quanto tempo, umas tomadas inteligentes e umas geringonças que não são bem as tomadas, mas é uns son-offs que medem temperatura e que medem consumos, e não é a temperatura, que medem consumos, e então fui buscar isso, e hoje aproveitei a minha intervenção nos cabos para efetivamente acoplar à minha secretária um interruptor que me controla a secretária por Wi-Fi, ou seja, controla a energia da secretária, aliás, tudo o que está ligado à secretária por Wi-Fi, o que é porreiro, porque eu consigo desligar, imagina, eu desligo agora o podcast, vou-me deitar e em vez de eu pensar se desliguei tudo ou não na secretária, eu posso pegar no telefone e desativar e desligar a tomada à distância. Esta é uma das coisas. A outra coisa é eu poder estar a saber em tempo real quanto é que estou a consumir na minha secretária. O tempo real a mim não me chateia muito, chateia mais, quer dizer, estou mais curioso por saber daqui a 30 dias quanto é que a minha secretária sozinha consome de energia. E sim, é uma coisa que eu tenho de facto bastante curiosidade, e tenho aqui formas também de melhorar isso. Outra coisa que eu tenciono fazer, já fiz cá em casa noutro circuito, mas que ainda não fiz na minha secretária porque isto é muito recente, é quando tu desligas um determinado equipamento, toda aquela energia daquele circuito ir à vida. Portanto, ou seja, o que eu quero fazer é, sempre que o meu computador portátil, que normalmente é o que alimenta, é o que faz eu estar aqui na secretária, sempre que o meu portátil não estiver efetivamente ligado, eu quero que a energia da secretária seja toda cortada. Isto porque habitualmente aquilo que acontece é, eu tenho 2 monitores que ficam em stand-by, tenho uma dockstation que fica em stand-by, tenho a mesa de mistura que habitualmente fica em stand-by também. E então, se eu conseguir, cada vez que eu desligo o portátil, ele cortar-me completamente a energia, eu penso que vou conseguir ter aqui algum, não sei se isto é positivo ou negativo, até porque as opiniões sobre isto dividem-se, mas ter aqui alguma redução de consumo na quantidade de geringonças que eu deixo habitualmente ligadas, umas por distração, outras porque não estou de facto para isso, para estar sempre a desligar as coisas, e basicamente é isto. Foi isto que eu andei a fazer. Tenho, não sei, dás-me mais 2 minutos? Pode ser, que ar tão enfadado. Mas olha, eu vou continuar. Disseste-me que sim, eu vou só olhar para essa parte, não para a forma como tu disseste. Mas olha, tenho uma coisa que eu já fiz, já liguei uma das tomadas inteligentes ao circuito que uso para fazer cinema em casa. Portanto, eu tenho um projetor e um Raspberry Pi que se ligam exclusivamente para as miúdas verem os filmes, e então o que acontece? Uma coisa que eu já fiz e que está testadíssima é, sempre que eu desligo o Raspberry Pi, e já falámos sobre isso na semana passada, sobre o Raspberry Pi, que aliás já falámos várias vezes, mas na semana passada falámos também, sempre que o Raspberry Pi se desliga, a energia elétrica que vai para a tomada do Raspberry Pi e do projetor corta ao fim de 2 minutos. Portanto, isso é fixe, porque às vezes o projetor, e depois o projetor, quando fica em stand-by, fica a fazer um zumbidozinho. Não sei se é do projetor, se é das colunas USB, daquilo tem umas colunas alimentadas por USB. Portanto, uma das 2 coisas fica a fazer barulho. E então assim nós não evitamos o esquecimento. Portanto, sempre que se desliga o filme, desligamos aquilo. Portanto, isto, em vez de ser só um brinquedo, acaba por ser sempre mesmo uma coisa eficaz e uma coisa que se pode de alguma maneira rentabilizar e utilizar de forma mais eficiente, o que é fixe. Sim. E tu, Diogo? Okay. Então perguntas, queres perguntar alguma coisa sobre isto? Sou uma Home Assistant Automation? Podes perguntar, que eu estou quentíssimo. Eu tinha uma pergunta que é, isso fazes diretamente, se respondeste já não faz de certa forma, fazes direto no Home Assistant. Mas faz a outra pergunta, faz a outra. Ias fazer o quê? Se faz diretamente no dispositivo? Sim, se dá para fazer Sim, dá. Ok. Agora, torna-se impraticável porque eu neste momento já tenho cá em casa cerca de 15 dispositivos. Sim. Eu posso ir a cada um deles, todos eles têm um web server minúsculo, onde eu posso fazer intervenção direta no equipamento. Mas a vantagem disto é tu teres isto centralizado num dashboard,
O Home Assistant faz-te isso facilmente. Sim, e depois a vantagem é teres automatizações, é poderes pôr uns dispositivos a darem ordens aos outros. Ou seja, quando tu deixas de ter um dispositivo disponível, o outro corta a corrente, coisas deste género. O que eu estava a pensar não era bem isso, e é para uma coisa muito mais simples. Mas diz-me. Que é, pronto, normalmente cá em casa não fica ninguém durante o dia. E eu gostava de certificar-me que certas tomadas se desligam a partir de certa hora. Podes e só fazer se isso ligam também, sim. mais tarde. As tomadas têm um timer para isso. Exatamente. Ok. Elas próprias têm com botões físicos e cenas assim, ou só... Não. Aquilo, no web server tens lá mesmo uma secção que é timer, e no timer tu podes definir timers por dispositivo. Ok, porque para mim isso, no meu caso, não serve, porque eu sou desenrascado com essas coisas, mas nem toda a gente que se vive cá em casa tem esse desenrasque e portanto precisaria de uma interface mais tradicional para fazer override a essas coisas todas. Podes fazer uma coisa mais fixe, podes fazer duas coisas. Uma delas é tu teres imagina, pegas num telefone velho ou num tablet, desde que tenha um browser, e tu pões o browser naquilo e tu tens botões de touch no ecrã do telefone ou do tablet. Portanto, aquilo basicamente é uma página web em que tu podes ligar, desligar as coisas. Tens uma forma ainda mais interessante. Eu ainda não fiz com tudo porque é complicado, até porque eu volto e meia, por exemplo, para gravar, normalmente tiro o meu telefone, fica em modo avião, mas tu tens formas de fazer detecção de rede, ou seja, de detectar dispositivos na rede, e tu podes fazer com que, imagina, se o teu telefone mais o telefone de quem vive contigo já não estiverem na rede, corta a energia das tomadas todas. Sempre que os telefones voltem a estar presentes na rede, as tomadas que estavam ligam-se de novo. Isto pode ser uma coisa interessante. Se não, podes ter mesmo aqui, podes ter, por exemplo, na entrada da tua casa ou num ponto central da tua casa, um ecrã com 10 polegadas ou com 7 polegadas ou alguma coisa. Até podes comprar aqueles ecrãs do Raspberry Pi, aqueles 7-inch touch. Por acaso estive quase a comprar um ontem. Pronto, podes fazer isso e basicamente o que aquilo tem que fazer só é abrir o browser. Abres o browser no dashboard do Home Assistant, que corre num qualquer Raspberry Pi também. Até pode correr no próprio Raspberry Pi onde tu corres aquilo. Eu por acaso não fiz isso, mas acho que dá para fazer, e tu podes interagir com os interruptores diretamente ali, o que é fixe. Todas as tomadas, mesmo esta que eu pus na minha secretária, tem um botão físico. O da minha secretária é fatela, até porque eu instalei isto num sítio onde não é fácil, tens que andar de rabo para o ar para ligar, e foi feito exatamente para isso, para não ter que lá andar sempre metido. Agora, todos os equipamentos têm um botão físico, ou seja, tu podes sempre interagir fisicamente ou seja, eu tenho uma tomada inteligente lá em baixo que me liga as colunas, o Raspberry Pi e o projetor, certo? E eu posso ligá-las daqui enquanto nós conversamos. Ligo o meu telefone ou no browser, vou ao Home Assistant e digo, olha, quero power on nisto, certo? Da mesma forma como posso fazer power off. Agora, se por exemplo eu estiver a gravar isto e o filme terminar, alguém que esteja cá em casa pode ir à tomada e tem lá um botãozinho verde, carrega e ele desliga-se automaticamente. Portanto, tens as duas possibilidades e tudo isto é bidirecional, ou seja, quando tu desligas fisicamente na tomada, o teu Home Assistant sabe que aquilo está desligado. Portanto, é super tranquilo, e acho que é compatível com a maior parte das pessoas, pelo menos daquilo que é a minha sensibilidade. Portanto, acho que devias olhar para isso com mais, se queres de facto avançar para isso, devias olhar para isso com mais afinco, porque de certeza que vai conseguir fazer aquilo que tu queres. Ok, é uma coisa que eu vou estudar, mas não para já que... Aliás, agora tenho outros projetos em mão. Conta-nos tudo. Tenho estado a falar disso há vários episódios, falar aqui da minha rede cá de casa. Eu fiz uma alteração já ao meu setup, muito pequena, que é ativei a outra interface de rede do gateway da Angle Solid e adicionei-o à bridge da rede interna. E assim tenho duas interfaces de rede para a rede interna. Uma alimenta o access point e o outro injeta no powerline da Devol que eu comprei e que já chegou e que já está instalado. O primeiro kit já está instalado. Agora estou à espera que haja... Os dispositivos isoladamente são mais baratos do que em kit, mas brutalmente.
e eu não encontro. Tu consegues comprar só o emissor? Eu acho que o emissor tens sempre que comprar em kit. Ok, não sei. Isso talvez, não sei. Eu olho para um e para o outro e parecem os dois iguaizinhos. Mas não. Um canta e o outro ouve. É mais ou menos Olha, isto. E eu agarrei num a calhas e meti. Sim, sim, quando é um kit dá, exatamente. Okay. O quê? Meteste ao calhas e funcionou? Yeah. Grande sorte. Grande sorte. Por isso é que é tal. Não sei se é fácil agarrei comparar. Do kit, meti num sítio. Sim, percebi. Liguei, funcionei, fui para o outro. Tiveste sorte. Olha, é porque eu não encontro lá informação nenhuma para diferenciar um do outro. Um tem mais um botão que o outro. De lado. A menos tenha mudado alguma coisa com a gama, atenção. Tu compraste uma gama diferente daquela, ou seja, eu deixei de mexer. Eu comprei o LAN 2 DV 2400, acho que é assim. Exatamente. Eu parei nos 550 mais. Foi os últimos que eu instalei, foi 550 mais. Eu não precisei de comprar acima disso, portanto foi os últimos onde eu parei. E de facto esses tinham do lado de um dos lados tinham um botãozinho minúsculo. Sim, eles todos têm. Eu acho que os dois têm esse botão. Ok. Então, olha, não sei que te Se calhar ambos funcionam dessa maneira. Não faz muito sentido, porque eles têm, pelo menos na gama toda deles, da 550, que é aquela que eu conheço melhor, tu tinhas a possibilidade de ter um emissor e até 8 receptores. Portanto, eles são naturalmente diferentes. Não refere nada disso. Porque um tem que injetar na rede e o outro tem que receber o sinal que o outro injeta na rede. Portanto, eles têm que ser diferentes. Eu não sei se eles... Não sei se este dispositivo poderá acontecer que ele já tenha evoluído tanto que já não seja essa a mesma lógica, não é? Ok. Não sei, tenho de pesquisar isso. Não tenho. Agarrei num a calhas, eles ambos pareceram exatamente iguais. Eu olhei, como é que eu vou saber se tem que ser este ou não? Olha para o manual, não me diz nada sobre isso. Olha. Siga então, a marinha. Portanto, eu agora queria comprar outros para pôr em mais alguns pontos da casa, mas não consigo encontrar em lado nenhum este LAN 2 DV 2400 que eu queria pôr exatamente iguais, e estes estão aparentemente esgotados em todo lado. Queres partilhar onde é que tu compraste os teus? Eu estes comprei na loja online da Vorten, mas não foi à Vorten que eu comprei. Ok, foi naqueles vendedores associados. Exatamente. Ok, marketplace, não é? Como é que se chama aquilo? Ok. Eu não vou identificá-lo, mas a cena que ele demorou mais de um mês a entregar quando ele disse que demorava 2 semanas. É isso. Eu estou com esses problemas com webcams, sabes? Eu queria comprar 2 webcams e só me queriam vender webcams de alta gama, porque tudo o que é abaixo disso está esgotadíssimo. Ou então aquelas michurucas, aquelas também que me deixam um bocado a duvidar em termos de qualidade, e também me vi aflito. Estava a contar de comprar 2 câmaras iguais àquelas que nós usamos, as Brio 4K, que havia alguém que estava a vender 2 usadas e eu vivia bem com isso. Sim. A diferença é que em Portugal há aquele velho problema que é venda em material usado. Neste momento até era um twist diferente. Tipicamente vendem o material usado praticamente ao preço de novo. Este caso em particular era vender um material usado mais caro do que novo, e estamos a falar mais caro do que novo à data. Portanto, eu fui ver num site em Espanha, estavam em stock e estavam 10 euros mais baratas em Espanha, novas, com aquele cellofanezinho para tu poderes rebentar. Mas pronto, optei por não comprar, mas neste momento fiz uma compra na Amazon França de umas Riser, aquelas Kio, aquelas redondinhas que o André Paula nos acho que já sei quais são. Acho que já sei quais são. Ele fartou-se de dizer bem delas e eu decidi investir, já que não estava. O meu price range era à volta dos 50, 60 euros, mas uma vez que não estava a conseguir comprar, optei por comprar por cerca de 100 euros e por comprar aquelas que já me tinham dito bem, ou seja, que o André falou bem delas e eu, olha, vamos arriscar, vamos ver como é que é. Mas ainda assim fiz a compra hoje. Eles, espero que não me tenham enganado, até porque a Amazon tem as últimas encomendas que eu fiz na Amazon correram bastante bem, ou seja, eles dão-me previsões muito longas, ou seja, a previsão que eu tenho de receber esta webcam é de final do mês, 28 de maio. Mas a última compra que eu fiz foi a impressora 3D, a Ender 5 Plus, que também estava para chegar em 3 semanas e chegou-me ao final de uma semana. Portanto, eu estou com esperança de que a coisa me chegue mais cedo em vez de mais tarde. Mas sim, mas isso tem sido os estoques, acima de tudo, estoques tem sido um problema. O material em Portugal, dos vendedores em Portugal, vem quase todo de Espanha, e Espanha esteve parada até há muito pouco tempo. Portanto, é provável que isso tenha acontecido e que tenha provocado por isso.
Entretanto, eu queria comprar mais equipamento de rede, switches e routers, em modelos específicos. E também estou a ter problemas a fazer essas compras. Experimentei agora uma loja que eu usei para aí uma vez, tentei usar, ainda por cima não tinha o que eu queria. Fui mesmo à loja fisicamente, é uma loja com várias localizações físicas, e na altura não tinham o que eu queria. Agora encomendei, estou à espera da resposta deles para confirmarem se tem stock. Não comprei tudo já o que eu queria, porque qual é que é o router? Queres dizer ou queres? É um Edge Router X, eu quero mais um Edge Router X, e um switch também da Ubiquiti. Qual deles? PoE? 4 portas? Não é PoE. Aliás, ele tem uma porta USB. Acho que ele tem PoE, tem. Sim. Mas não foi por causa disso que eu comprei. É um de 10 portas. 8. 10 não, portas. Eles têm de 8 também. Tem de 8 e tem de 10 e tem de 12. 10 portas? Yeah. E eu queria comprar mais do que um de cada um, mas comprei só um de cada um, porque quero ver como é que é a experiência de entrega. Porque se não cumprirem prazos, não quero dar o dinheiro todo a eles. Prefiro guardar para dar a outros que cumpram. Percebo. Já agora encomendaste onde? Queres dizer? Não quero dizer, porque também não apetece queimar as empresas. Sim, percebo. Só uma questão de curiosidade. Até porque neste momento não acho que seja um momento justo para julgar as empresas por estas coisas. Pelo que eu prefiro, nem sequer falar disso. Eu faço-te a pergunta porque aqui há uns tempos nós discutíamos onde é que era mais barato isto ou aquilo, e nós agora, pelo menos eu agora vejo-me a discutir onde é que há, não onde é que é mais barato, é onde é que há, onde é que não há, onde é que está a resultar, onde é que não está a resultar, porque de facto, e estou contigo nessa, portanto não vamos estar aqui a pôr ninguém no cepo, porque são alturas muito complicadas e nós não sonhamos aquilo que é certamente gerir um estoque e gerir encomendas nesta altura e não fechar as portas, porque a solução mais simples seria fechar a porta e acabou. As pessoas estão a querer não fechar a porta, mas acredito que estejam a passar as passinhas do Algarve para conseguirem assegurar os seus serviços, portanto percebo perfeitamente e pronto, e vamos aguardar, esperamos que os teus equipamentos cheguem, que é para eu poder perguntar aquela pergunta que eu faço com muito gosto, que é onde é que tu gastaste dinheiro esta semana. Mas vamos aguardar, vamos efetivamente aguardar. Sim, entretanto também tive, no episódio passado falámos de algumas cenas e eu acho que há aqui uns pozinhos a acrescentar. Uma delas foi sobre o Ubuntu Server, sobre as imagens do Ubuntu Server, e eu lembro-me de ter falado que havia mais do que uma imagem do Ubuntu Server, que haviam duas, na verdade. Exato. Há mais. E para clarificar, então, quando vocês vão ao site, ao ubuntu.com, se vocês forem à parte de fazer download, ele oferece para o Ubuntu Server 3 hipóteses, aliás 4. Uma que é carregar imediatamente downloads, e ele a partir dá o download da AMD 64, que é para as máquinas que nós temos todos em casa, para quem não sabe, e oferece também. Fala por ti. Sim, diria. Não ponhas palavras nas bocas das pessoas. Olha, que temos muita gente a ouvir-nos, portanto. Sim, a maior parte das pessoas que usa computadores. E como opções também tem imagens para ARM, IBM Power e S360X. Ok, que é os. São outros tipos de CPUs. Só que isto são só pacotes recompilados para estas arquiteturas, não são mesmo alterações em profundidade da imagem. Exatamente. Mas há alterações mais significativas nas imagens, e se vocês forem ao cdimage.ubuntu.com, que é o servidor e o site a partir do qual o Ubuntu distribui imagens do Ubuntu, vão encontrar também aquilo que são as pre-installed server images, que basicamente são imagens, neste caso para Raspberry Pi 2, 3 e 4, com duas variantes de imagens, a ARM HF para 32 bits e a ARM
64 para 64 bits, obviamente. É um bocado à leia de appliance, não é? Chegas, vomitas a imagem para um cartão ou para um suporte físico. Exatamente. E o que acontece aqui é que ele já está pré-instalado, já não precisam de instalar nada. É só pôr a imagem no dispositivo e está a funcionar. Expandir o file system, está a funcionar. Yeah. E ainda há outra imagem, que é a imagem a que eu me referia no outro dia, que é a que eles chamam Legacy Install Server Image, que pelos vistos já se tinha este número no 1804 e tu tinhas razão quanto a isso. E eu não lembrava do nome, sabia que tinha um nome e eu disse que tinha um nome, mas não me lembrava do nome. Que se vocês forem para o 1604 e para as outras versões anteriores, ele utiliza o mesmo instalador que usava nessas versões. E a imagem nova, que eles chamam Ubuntu Live Server, tem um instalador novo. E estas são as diferenças. Ok. Tivemos uma conversa eu acho que foi interessante. São opções de domingo à noite. São opções de domingo à noite. Ainda estou a pensar nisso. Ok. Tivemos também uma conversa que eu acho que foi interessante, uma discussão interessante sobre o Nextcloud e o ImageMagick, que espero Tiveste que essa seja... conversa com quem? Contigo, eu e tu. Ok, boa. Sim, é só para contextualizar, porque há malta que pode estar a ouvir isto agora e não ouvir o outro. Os ouvintes que pedem por mais sangue devem ter gostado desse episódio. Animado foi. Foi animado. Para quem não se lembra, basicamente havia quando se instala o Nextcloud via Snap, se forem ao painel de administração e se tentarem verificar, correr os testes de verificação se as dependências estão todas lá e se as configurações feitas da instalação estão de acordo com as recomendações da Nextcloud, há um warning que aparece no Snap. Que é a de ausência de uma dependência, que é o ImageMagick. Uma conversa em que não estávamos de acordo sobre se era um bug, que tipo de bug é que era, coisas desse tipo. E após o episódio fomos investigar. Deixa-me só fazer um reparo. Após o episódio, só para não pensarem que nós andamos aqui a brincar com isto, nós temos para aí 1 hora ainda a debater a questão. Exatamente. Parámos, foi a gravação. Só para que fique aqui, nós de facto damos aqui o corpo às balas e damos aqui esforçamos para que isto aconteça. Atenção, só para não pensarem que isto aqui aparece do nada. É sangue, suor e lágrimas. Exatamente. Eu é que bebo Monte Velho e tu é que começas a rir, não é? Então, encontramos a marca bugs da tua água. Nos issues de GitHub. É água, não disse que não era aguardente. Ora, aí é que está, meu caro. Estamos a chegar a um acordo. Encontramos no GitHub uns issues em que descrevia que as pessoas se queixavam da ausência do ImageMagick. Num dos issues, o Kyle Ferrazzi, que é o funcionário da Canonical que mantém o Snap para a Nextcloud, a dizer que o motivo pelo qual o ImageMagick foi retirado foi porque a segurança do ImageMagick constantemente cria problemas. E outro issue referia de forma mais abstrata a que o ImageMagick causava comportamentos inesperados. Ok. Disto, eu acho que foi assim, e corrige-me se não foi. Eu tirei a conclusão que o ImageMagick não foi retirado intencionalmente por motivos de segurança, e tu tiraste a conclusão que ou ficaste mais na dúvida se era só segurança, se havia mais alguma coisa, mais algum bug. Foi isto? Há várias questões aqui. A primeira, deixa-me só fazer-te uma micro correção, isto não nem conta sequer como correção. Sim, não é retirar, é só não incluir no Snap. Não é retirar, porque quando faz o Snap tu incluís aquilo que queres. A questão aqui é... Sim, ok. Quando eu estou a dizer é que ele durante a geração não metem lá a dependência. Exatamente. A questão aqui era exatamente isso, e uma das dúvidas que nós tínhamos na semana passada era se o ImageMagick não estava por limitação do pacote,
da snapificação, ou se, como já houve problemas no passado com o Nextcloud, com alguns upgrades de 12 para 13 ou de 11 para 12, que dava ali emperrada por causa do snap. Eu não tenho pormenores técnicos, mas havia um problema técnico que impedia a subida de versão em modo snap. E a questão aqui era se havia isso, e se era opção ou se era desmazelo. Sendo que, se fosse opção, e aquilo que eu disse na altura era que, sendo opção, deveria ser retirada deveria ser retirado o aviso da falta do ImageMagick, para não induzir, para não criar falsas expectativas, porque de facto um dos propósitos dos warnings que lá estão é tu, enquanto administrador, poderes chegar e resolveres o problema. Quando ele te diz que o PHP tem pouca memória, quando ele diz que não tem memcache, quando ele diz que não tem uma série de coisas, o objetivo é tu corrigires isso. Num snap tu não consegues corrigir isso. Ok, já lá vamos então a isso. Portanto, a questão porque eu tenho mais para dizer sobre isso. Mas sim, continua, Diogo. E que vem da investigação. Basicamente eu não fiquei contente com esta análise que a gente fez inicialmente após o podcast. Achei que isto era um puzzle e que faltavam peças do puzzle para explicar a história toda. E então eu perdi mais do que uma manhã. Não perdeste, meu caro, investiste. Investi. Mais do que a percorrer os repositórios e os issues do Nextcloud e cheguei a algumas conclusões que agora vou partilhar com vocês, que é, não há limitação do Snap. Portanto, isto não há na geração do Snap nada que, por motivos técnicos da geração do Snap, exclua o ImageMagick, ok? Ok, boa. A minha conclusão seguinte, e que não é só minha, e que eu concluo em boa parte porque li outras pessoas que sabem mais disto, as opiniões deles, é que, e inclusive as opiniões dos developers do Nextcloud e dos vários packagers do Nextcloud, é que incluir o ImageMagick é que é o verdadeiro bug. Ok, percebo isso. A respeito da tal verificação das dependências, o Kyle Ferrazzi, em específico, sugeriu que fosse criada uma forma para permitir aos vários packagers, sem modificar em código, excluírem a verificação da instalação do ImageMagick, caso decidam eles não incluir o ImageMagick no package. Okay. Os developers da Nextcloud opuseram-se a isso. A opinião dos developers da Nextcloud é que aquela informação não serve apenas para gerar as tais correções que tu dizes e que, se possíveis, devem ser corrigidas, mas que devem ser sobretudo informativas. Certo. O que eles dizem é que, mesmo que isto intencionalmente esteja a remover uma funcionalidade, eles querem que os administradores das aplicações fiquem através daquele ecrã a perceber que é isso que acontece. Okay. Eu acho que eles estão a fazer um mau trabalho nisso, porque a imagem porque a informação que fica para fora é que o ImageMagick não está lá e não está a explicar o motivo nem quais são os efeitos, mas isso é outra discussão. Foi exatamente aí que a nossa conversa começou na semana passada. A imagem que tu passas, até porque eu não sei se nós chegámos a essa conclusão, aliás, antes, durante a gravação ou depois. Foi no fim. Mas foi já depois deixa-me continuar, porque eu não falei. A conclusão a que nós chegámos sobre quem é que é o packager do Nextcloud, e o packager é a própria Nextcloud, e mesmo que seja uma pessoa, mesmo que seja alguém, um anónimo qualquer, quem assina no final o package, o snap do Nextcloud, é a própria Nextcloud. Portanto, eles têm uma imagem a passar. Portanto, isto não é um privado, não é. Nós já tivemos casos de snaps até snapificados por portugueses que nós conhecemos muito bem. Estou-me a lembrar, por exemplo, nós falamos aqui do Terraform do André Bação, que também faz um snap. Foi alguém que se lembrou e fez um snap. Neste caso não é isso que se passa. O que se passa é alguém que depois vai sobre o crivo da Nextcloud publicar um snap.
E nesse sentido a imagem que se passa, e foi aí que nós começámos a conversa na semana passada, foi a imagem que passa para fora sobre o Nextcloud como produto e como produto em Snap. Essa questão da imagem não me preocupa muito. A qualidade da informação, na minha opinião, é que não se adequa à mensagem que eles querem passar. Exatamente. Que é, falta ali aquela coisa, mas é uma opção que foi tomada. Se calhar falta um ponto final e é opcional. Ou então falta se calhar outra questão. Já lá vai, porque eu tenho mais para dizer sobre isso também. Espera aí, deixa-me só fazer-te uma interrupção para não estar sempre a falar também, senão depois ficas sem fôlego. Tá bem. Outra opção que eu acho que me parece bastante pertinente aqui e que poderia resolver parte destas dúvidas era tu fazeres um dismiss àquela mensagem. Tu lias a mensagem, tu percebias-te que o ImageMagick não estava, ok, tudo bem, podias fazer um dismiss àquilo, pá, esquecias-te, nunca mais te lembravas. Agora, quando tu queres validar se aquilo está ok ou se não está... Eu acho que isso também não resolveu um problema, que é perceber porque é que aquela mensagem lá está. Sim, mas aí tu tinhas que fazer um enquadramento teórico e tinhas que fazer uma série de... Lá está, tinhas que reportar se calhar outros bugs ou fazer um artigo quase sobre isso, porque não sendo uma opinião consensual... Eles só pediam para uma mensagem sobre... uma frase chega, só para explicar... isto não tem um impacto severo e podem depois refletir... bem, mais ou menos... mas eu acho que é possível escrever uma linha para assegurar o administrador de sistemas que aquilo não é um verdadeiro problema. Ou pura e simplesmente fazer uma condição e dizer assim, se isto for um snap, esta mensagem não aparece e as funcionalidades desta biblioteca não são disponíveis. Eu discordo. Acho que o código das aplicações não deve olhar para dentro ou olhar para fora da aplicação dessa maneira, do âmbito da aplicação. Packaging falámos sobre isso na semana passada, sobre o Firefox, por exemplo, ou sobre o Chromium, que não te apresenta a opção de updates se for instalado por Package Manager ou por Snap. Eu acho que isso não desvirtua a aplicação, apenas foca-te naquilo que é o essencial, que é a aplicação deve ser atualizada de forma manual, deve ser atualizada pelo Package Manager. Sim, e isso que foi o que o Kyle propôs, que era remover essa verificação. Exatamente. E eles dizem que não, que querem que haja essa informação, porque de facto há uma funcionalidade que é afetada. Ok, mas já lá vamos a isso também. Ou não. Olha que estamos a torrar o episódio todo nisto outra vez, portanto tu não estamos, que eu já estou quase a chegar ao fim. O que eu encontrei também é que outros pacotes, além do Snap, têm receberam a mesma distinção, outros packagers. Há uma VM de Nextcloud, ou havia, já não sei, que agora não encontrei, e que também fizeram a mesma decisão, e na imagem de Docker também fizeram a mesma decisão. Ok. E também pelo mesmo motivo. Também pesquisei, quer no repositório do Snap, quer no Docker, quer nos outros do server, por bugs sobre ImageMagick e sobre manipulações de imagem, porque é isso que o ImageMagick faz, e não encontrei nenhum bug que tivesse relacionado com o pacote em si, fosse ele qual fosse, e com o ImageMagick ou manipulação de imagens, que não tivesse sido já corrigido. Ok. Excepto estas pessoal a queixar-se do ImageMagick não estar lá. Percebo-te. Portanto, basicamente, a conclusão que nós chegámos na semana passada foi que o ImageMagick, apesar de muitas falhas, não vamos chamar só de segurança, falhas do modo geral, é bastante utilizado. Por ser bastante utilizado, e o comentário que tu fizeste agora eu acho que é bastante pertinente também para esclarecer, por ser bastante utilizado, faz com que provavelmente, mesmo que sejam descobertas falhas de segurança no ImageMagick, também sejam corrigidas com a mesma celeridade com que são descobertas. Não? Não. Ele tem problemas de design que têm a ver com a idade da sua codebase, que são muito, muito difíceis de corrigir, e eu tenho ouvido no Ubuntu Security Podcast várias vezes menções a problemas e a hacks que são feitos para corrigir problemas, e há ali um problema de design e há uma certa classe de bugs que acontece a uma quantidade de vezes parva. Basicamente é sempre que
que um developer ou um investigador liga um fuzzer contra o ImageMagick, contra certas partes do ImageMagick, descobre um bug de segurança significativo. Tens algum palpite sobre porque é que ainda não há coisinha melhor do que o ImageMagick? Sim. É difícil fazer uma coisa melhor que o ImageMagick. O ImageMagick não é mau porque sim, é mau. É mau porque é difícil. Ok, é legítimo. Sim, faz parte. Ok, eu passei várias horas a fazer esta investigação e não consigo dizer tudo o que eu queria aqui por causa disso. O que eu posso dizer é que desde o Nextcloud 14 que a funcionalidade que o ImageMagick implementa tem uma via alternativa, ok? Podem fazer a mesma coisa de outra forma e o ImageMagick não é necessário para ela. E outra coisa que eu queria dizer é que estes bugs é preciso, são super complexos, são realidades super complexos, e analisá-los e classificá-los como tal ou o tipo de bug ou a severidade do bug é uma coisa super complexa, e eu já tinha esta opinião quando era developer e continuo a ter esta opinião. Certo, mas olha, parece-me bem. Antes de mais, deixa-me dizer. Deixa-me dizer mais uma coisa. Eu vou fazer um post no Patreon com as conclusões todas e com links e com explicações mais detalhadas sobre isso. Os nossos patronos vão poder beneficiar disso, os outros podem pagar $1 mais IVA. Parece-me bem. Acho uma boa política, sendo que, pessoal, não fiquem com demasiadas expectativas, porque isto é coisa para sair só lá para novembro, dezembro. Se fores ver ao Nextcloud, já lá está o texto quase todo feito, só tenho que reorganizar umas partes. Só tenho que reorganizar umas partes e escrever 1 ou 2 parágrafos e está feito. Parece-me bem. Então pronto, pode ser que seja só em setembro. É menos. Sim, entretanto, tenho de dizer que tenho de elogiar-te porque estive a ouvir um episódio do Terapia Social sobre software livre. Temos cross-selling aqui. Eu ouço sempre, nem sempre ao mesmo ritmo, porque eu ouço muita coisa diferente, mas o episódio sobre software livre, que tenho de dizer que está muito bom. A sério? Porra, olha, eu ouço vários elogios de várias pessoas, mas olha, que ouvir o elogio teu, tem um peso diferente, deixa-me dizer. Acho que tiveram os dois muito bem no episódio, um a explicar e o outro a fazer perguntas super inteligentes e super importantes. Portanto, eu gostei imenso desse episódio. Pessoal, eu sou um terapia social porque não tenho nem de longe nem de perto a tração que tem aqui o podcast do Ubuntu Portugal. Eu não faço muita publicidade, até porque acho que é indigno fazê-lo, mas quando o Diogo puxou o assunto, e atenção, isto foi o Diogo que puxou, eu não convenci o Diogo a falar sobre isto, nessa altura aproveita a boleia, portanto vão ouvir, porque é uma coisa que nós fazemos semanalmente também, sai-nos do pelo. E vale a pena, pronto, é giro, além de nos divertir, tal como aqui o Ubuntu Podcast, merece ser ouvido, pronto, e se não fosse assim eu também não o fazia. Sem dúvida. Continua, tens mais para falar sobre podcasts, não é? Sim, finalmente comecei a ouvir o Cripto Café que eu tinha prometido, okay? Estava na minha lista, ainda estou com alguns episódios de atraso, mas estou com um episódio e vá meio de atraso. Mas sim, estou a gostar. Eu preciso requisitar um daqueles gajos. Eu sei quem é que vou requisitar, só não vou dizer o nome dele porque eles usam todos nomes de guerra e então eu tenho algum receio por referir mais pessoas diretamente, mas eu preciso requisitar um daqueles gajos para me explicar com calma o que é que raio, porque é assim, eles falam daquilo com uma naturalidade que eu até me sinto mal de perguntar, mas eu depois, como não tenho vergonha na cara, pergunto na mesma. Coisas como o halving, por exemplo, não sei se já viste o último episódio. Não, esse ainda não vi. Pronto, então vai ouvir o halving e depois falamos sobre ele para a semana. Eu vou mais ou menos a meio do segundo. Pronto, ok. Lá está, é que tu olhas e dizes assim, olha, sim senhor, eu sou um criptomineiro, pus aqui umas máquinas a minerar Monero, sou um criptomineiro, estou-me a sentir aqui um grande comunitário, estamos aqui todos na mesma pool, a fazer pelo bem comum, não sei se é um bem, mas pelo menos é comum, e depois ouves um podcast que é o Cripto Café e tens a perfeita noção de que não percebes um charuto do que é as criptomoedas, a criptomineração, a relação com as moedas físicas, e portanto eu estou a aprender, não me estou a fartar de aprender porque acho que me falta, ou seja, eles estão a falar em poesia e eu ainda estou só a aprender o alfabeto.
é um bocado isso que eu sinto, é essa distância que vai entre a minha relação com as criptomoedas daquilo que se passa no Cripto Café. Mas tenho esperança que lá para o episódio 30 eu já consiga ter um bocadinho mais de conhecimento e que já consiga acompanhar, ou então fazer como alguns ouvintes deste podcast que agora que nós estamos a aproximar-nos do 100º episódio, pelo menos oficial, estão a ouvir episódios anteriores. Portanto, nós temos ouvintes que de vez em quando nos chegam à beira com, estou a ouvir de seguida os vossos episódios, pá, e no episódio em que tu falaste sobre não sei o quê, e eu fico assim a pensar, porra, quando é que isso foi? Já nem me lembro, man. Eu espero que o som esteja bom, é só a minha primeira preocupação, eu espero que o som esteja bom, espero que já tenha sido o Alex a fazer a cena, porque senão estamos tramados. Mas basicamente é isto. Portanto, eu tenho esperanças que lá para o 30º episódio do Cripto Café que eu já consiga sentir-me minimamente enturmado com estas questões, mas neste momento não. Honestamente não, atira a toalha ao chão porque não consigo. Eu ouço religiosamente e ouço com muita atenção, mas estou ali a apanhar bonés a grande parte do tempo. Ok, e por falar em tempo, como já temos pouco tempo, pois é, meu caro. Isto foi num instantinho hoje, fogo. Queria só falar aqui um bocadinho do Biports. Não vais nada, espera aí um bocadinho. Esta semana, ainda, na minha agenda semanal, perguntam-me lá, Tiago, o que é que fizeste esta semana? Além do cabling que eu estive a fazer hoje, eu hoje também, comecei ontem, mas hoje estive a fazer uma coisa que há pessoas que eu conheço que começaram a fazer há 7 semanas, que foi a arranjar gavetas, a arrumar gavetas. Ok, portanto, também eu ao fim de 7 semanas em casa arranjei um bocadinho de tempo para arrumar 2 gavetas da minha... 2 gavetas, não são todas, 2. Valente! Mas ainda assim, com 2 gavetas eu já descobri, olha, encontrei uma coisa que não sabia que tinha, que foi um cartão com um SD card de 32 GB que encontrei numa das minhas gavetas, que vai dar muito jeito para gravar áudio. Mas pronto, só para dizer que aquela malta que faz bolos e que põe nas redes sociais que esteve a fazer um bolo ou que esteve a fazer pão e que esteve a arrumar gavetas, eu só agora é que consegui fazer pão, ainda não, bolos também não, mas pelo menos já arrumei 2 gavetas. Portanto, só queria deixar aqui para a posteridade que de facto no dia 10 de maio consegui arrumar 2 gavetas da minha casa. Viva o confinamento. Anotado. Ok, vamos então às notícias, porque esta foi uma semana do Biports Q&A, mas não só. Vodafone, começaram a chegar à empresa o primeiro batch de dispositivos, portanto já estão a receber da fábrica dispositivos e eventualmente vão começar a distribuí-los pelos seus clientes. Eu não sei em que estado ainda é que está a imagem, mas posso encontrar o Porter e perguntar-lhe se já está feito ou não. Também dependerá disso, se eles entregam ou não o dispositivo, porque o dispositivo indica uma imagem, né? Como vai. O Porter é do lado da Biports ou o Porter é do lado da Vola? O Porter é um membro da comunidade do Biports que foi contratado pela Vola. Ok, faz sentido. Também vai decorrer eventualmente, acho que em junho, no início de junho, deixa-me confirmar as datas, caso o Firefox ajude. Uma coisa que é o Vola Community Days, que é uma espécie de hackathon dedicado ao Biports e a limpar ali as arestas, e que vai decorrer em junho. Pelo que estou aqui a pensar, isto faz, provavelmente as imagens só estarão prontas depois disso. Junho, mas é a data ou é junho ainda em aberto ou em dia específico? Eu falei com o CEO deles, eles estavam à espera, agora que eu me lembro, eles estavam à espera de entregar depois de junho. Okay. Portanto, sim, será mais ou menos isso. Portanto, não há data ainda para junho? Não há data, Okay. não há data. O Biports Q&A foi feita a release to manufacture da imagem do Ubuntu Touch para PinePhone, que inclui suporte para OTAs, portanto atualizações over the air. A imagem inclui, claro, chamadas de SMS. Sério? Para um telefone, isso é estranho. É verdade, mas há quem venda telefones sem chamadas de SMS. E não é só um. Avança, meu caro, avança. Não vamos falar das cuecas sujas dos outros. Melhorias de performance,
Há ainda um bug na câmara, mas que eventualmente vai ser corrigido antes de chegar. Vai haver um OTA antes de chegar ao consumidor final, e o consumidor final, se fizer o OTA imediatamente, terá esse problema corrigido. O que é que não está ainda corrigido nesta imagem? Ainda não se sabe exatamente quando é que vai estar. Melhorias de consumo de eletricidade, com uma coisa chamada Crust, mas o Marius Gripsgaard disse este sábado que ele já supõe que consegue chegar às 24 horas com as afinações e dando-lhe tempo suficiente. Quando falas de eletricidade, é um termo muito pouco utilizado nestes contextos, mas é bateria, não é? Consumo de bateria. Exatamente. Okay. A localização era algo também que o Marius anunciou estar a funcionar, mas que não conseguiu pôr a funcionar o suficiente para um dispositivo de consumidores, né? E achamos por bem não incluir por esse motivo. Eventualmente será entregue na tal OTA também. Houve um agradecimento aos developers do PostMarketOS, que deram uma grande ajuda, e à comunidade de PinePhone em geral, que ajudaram muito a gerar esta imagem para mandar para a PinePhone, para que o dispositivo pudesse ser entregue aos consumidores. OTA 12 vai ser libertada esta quarta. Ela vai ser da quarta passada, mas encontrou-se um bug bloqueante. O Dalton diz que é melhor que a OTA 11, mesmo com as mudanças todas que a gente fez. O Gripsgaard diz que deve ter sido a melhor em termos de estabilidade. Há várias melhorias. Eu destaco, o novo Unity 8 com o Mir, também mais recente, já falámos disso aqui. E há uma coisa que é deliciosa, que é o LED indicador de bateria vai piscar a cor de laranja quando a bateria está a descarregar. Quando está perto do fim, portanto, cor de laranja Ubuntu. OTA 13 devia estar a cor de laranja quando está a carregar, caralho. OTA 13 vai ser essencialmente uma release para fazer manutenção, a fazer merge dos pull requests que foram excluídos desta OTA, para finalmente se fazer uma OTA, porque já iam quase em 6 meses outra vez, e então fica para a OTA 13 e eventualmente correção de bugs. Sabes qual é a pergunta que eu vou fazer, não sabes? O quê? Já há data para a OTA 13? A partir de um mês. Um mês a partir de quando? De hoje? Da release da quarta-feira, eventualmente. Ok. Outra coisa foi que foi feito um survey sobre as coisas mais importantes que os utilizadores queriam no seu telefone. O Ubiport fez isto, e a coisa mais importante é usá-lo como telefone. Escandaloso. Exatamente. Usar o browser. A segunda. A terceira, navegação ou localização /GPS. A quarta, e-mail. E a quinta, fotografias. Ok. E acho que do Biport chega, que é para a gente ainda ter tempo de se despedir dos nossos... Sim, temos que falar de uma coisa que é importante aqui, pelo menos para os nossos patronos, que é um workshop que vai haver de iniciação a Docker. Nós estamos a tentar e temos feito alguns contactos nesse sentido, de aproximar não só este podcast, mas a comunidade do Ubuntu Portugal do Grupo Lua, exatamente. E então, nesse sentido, eles têm feito algumas atividades e nós vamos tentando aqui também fazer um esforço de promover e de ampliar a promoção dessas atividades. Vai acontecer no dia 13 de maio, já aconteceu para quem ouvir este episódio ou na Rádio Zero ou no vosso agregador de podcasts, mas para os nossos patronos pelo menos vale a informação. O João Paulo Barraca vai no dia 13 de maio às 17 horas fazer um workshop de iniciação a Docker. Nós vamos incluir nas notas de episódio também. Patronos que estão a ouvir agora, nós vamos deixar já o link no chat do vídeo, portanto é fixe ser patrono, é fixe interagir em direto com a nossa gravação. De resto, deixo-te a ti, Diogo, com a breve missão de nos despedirmos, porque estamos mesmo a chegar ao final do tempo. Temos um minutozinho. Nós podem-nos ouvir subscrevendo na vossa aplicação de podcasts, podem também ouvir no nosso site podcast.ubuntuportugal.org. Como o Tiago disse, podem ouvir-nos na Rádio Zero todas as quintas-feiras a partir das 22h03. Se quiserem apoiar o show, podem fazê-lo financeiramente, tornando-se patronos em patreon.com/podcastubuntuportugal, ou comprando bundles no Humble Bundle e escolhendo quanto
é que querem dar-nos de dinheiro e quanto é que querem dar a outras instituições e até aos editores e ao próprio Humble Bundle. Há um link de afiliados que vocês podem usar para comprar esses bundles. Hoje não temos nenhum bundle para vos recomendar em específico, portanto usem o link geral. E resta dizer que o show é produzido por Diogo Constantino e Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast, e até o próximo episódio. Até à próxima!